Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a Entreter e Conhecer. Eu sou o André Gussi e no vídeo de hoje nós veremos como o Eren é um personagem totalmente antifilosófico, pois todas suas ações, o seu ímpeto vai contra o que Sócrates / Platão definiram que é justiça. E, no final do vídeo, nós conseguiremos debater e entender as diferenças entre um herói e um vilão, e em qual dessas categorias o Eren se encontra. Mas calma, antes nós temos que entender um pouquinho o que Platão e Sócrates definiram como justiça. E para tal, usarei a base aqui o livro A República, de Platão. Sócrates é considerado o pai da filosofia, ou seja, é a partir dele que nasce a filosofia ocidental. E ao identificar que o Eren é totalmente contra esse filósofo, ele se torna um antissocrático e também um antifilosófico. Se bem que eu identifico nesse personagem muitas características de Nietzsche, um filósofo que também era totalmente antissocrático. Mas aí eu deixo para outro vídeo. Então, vamos entender como é que Sócrates define justiça nos diálogos contidos no livro de Platão, A República. Farei aqui um breve resumo dessas ideias, não irei me aprofundar. No início da obra, Sócrates vai a uma festa de uma pessoa chamada Céfalo, que era um grande comerciante, porém que não era ateniense. E lá ele fala para Sócrates, agora que ele estava velho e rico, ele poderia reparar as injustiças que ele fez na vida. E Sócrates o questiona, será que vale a pena ter uma vida errante, não virtuoso, e no final tentar reparar isso, ou viver a vida toda seguindo a virtude, fazendo o que é correto? Neste ponto, eles começam a debater o que é justiça. E Sócrates pergunta, o que é justiça para você? E Céfalo responde que justo é dar a cada um o que lhe pertence. Num primeiro momento, Sócrates concorda, mas ele fala que justiça vai além. Porém, vamos aqui analisar um pouquinho com Eren. É mais ou menos a ideia que esse personagem traz. A liberdade é algo que nos pertence. E ele quer trazer isso para o pessoal de Parades. Em certa medida, também trazendo isso para o mundo, libertando-os da marra de Marley, ou mesmo dos Eldianos, acabando com o poder dos titãs. Mas, voltando a Sócrates, ele faz o seguinte argumento. Se uma pessoa lhe empresta uma arma e depois pede de volta, porém, você sabe que ela vai fazer um mal para ela ou para alguém com essa arma, seria justo devolver para a mesma? Ou seja, nem sempre é conveniente dar o que pertence às pessoas. E se ela fizer algum mal com isso? E se ela cometer alguma atrocidade? E aqui o Eren nos dá um exemplo máximo disso, porque é dele a liberdade e ele fazer o que quer. E ele foi atrás disso, nem que isso custe 80% da população mundial, enfim. Então ele pegou um poder que era dele e foi fazer o que lhe deu vontade, porque ele simplesmente podia e era dele e fez o que fez. Então, aqui Sócrates fala, nem sempre isso é justo. Nós temos que ir um pouco além. Daí entra uma segunda pessoa que vai debater sobre justiça, que é Polimarco. E esse diz que ser justo é fazer bem aos amigos, nem que isso cause alguns maus aos inimigos. Aqui o Eren não precisa dizer nada, né? O próprio ataque que ele faz em Marley, porque ali ele está querendo fazer um bem para os amigos, evitando um possível ataque deste país para Parades, ou mesmo suas ações futuras, que dispensa assim comentários, né? Bom, mas voltando a Sócrates, ele alega que fazer o mal nunca é justo. A justiça é algo sempre positivo. Nesse ponto fica muito clara a atitude antissocrática de Eren, concorda? Depois entra uma outra pessoa chamada Trasímico e fala para Sócrates que justiça é a prevalência do mais forte, a conveniência do mais forte. Aqui nesse ponto, outra característica do Eren, né? Ele fez o que fez para conseguir mais força, as alianças, adquirindo os poderes dos titãs e tudo mais, e ele fez prevalecer a sua vontade, porque ele simplesmente podia. Era o mais forte. E Sócrates vai rebater. Então, se o mais forte faz prevalecer, e se esse for um tirano exigir coisas absurdas? Seria conveniente isso? Mais uma vez, em Attack on Titan, Eren nos mostra como que seria esse o poder do mais forte, né? Mesmo antes de Eren, tinha Marley que fazia o que fazia porque tinha muita força e impunha o poder para todos. Daí Trasímico nos traz a quarta definição de justiça que Sócrates vai combater, que é ser justo, você tem que apenas aparentar, ou seja, você pode ser injusto
desde que as aparências estejam aos conformes. Aqui nós podemos fazer uma relação muito forte com Marley, porque todo tempo eles fazem esse jogo midiático para mostrar que estão fazendo certo. Até mesmo nas muralhas antes da queda ali também tinha essa questão. E o Eren não deixa isso de lado. Por quê? Ele faz o que faz e lá no final ele dá uma justificativa. Ó, era para salvar meus amigos. Não preciso nem dizer que Sócrates combate essa noção. Por quê? Ele acredita sim no conceito de justiça que está vinculado à virtude. Mas calma que a gente já chega lá. Agora, nós vamos para a quinta definição de justiça que vem aqui, que foi numa conversa com Glauco e Sócrates, no qual Glauco faz uma apologia à injustiça. Ele fala, tem que ser injusto mesmo, porque os justos só se dão mal. E os injustos sempre prevalecem. Vamos pegar aqui alguns pontos de Attack on Titan para refletir. Em Marley, a atitude dos governantes são justas perante a sua população e aos demais povos que eles estão dominando? O pessoal de Parades, depois ali com a história, tentou fazer tudo certo e deu muito bom? Não tentaram tirar ali do poder e fazer algumas coisas erradas? Então, reforçando esse argumento de Glauco. E, para responder essa questão, Sócrates conta a história de Giges, uma fantasia, uma alusão, que Giges ele achou um anel que dava invisibilidade. Então ele percebeu que quando ele girasse lá, ele ficava invisível e tal, e ele começou a fazer uma série de coisas para conseguir assumir o poder. E quando ele ficava invisível, ele praticamente conseguia fazer o que ele queria, se tornando um grandiosíssimo tirano. Agora pensa aqui comigo, o que o Eren se tornou com os poderes do Titã? É quase que um anel de Giges, só que ele não ficou invisível, pelo contrário, ficou gigante, né? Mas um grande tirano, até um genocida. Daí Sócrates alega que somente o poder não é capaz de trazer a justiça e que, de forma resumida, a justiça só seria capaz de conseguirmos chegar com a filosofia. É lógico, estou pulando algumas etapas do livro aqui da República. Que, primeiro, Sócrates ele fala, vamos pensar primeiro uma cidade. Tem o grupo dos guerreiros, dos artesãos e dos protetores. Os guerreiros cuidam da defesa, os artesãos fazem tudo e os protetores governam. Então tem que ter um equilíbrio entre essas três forças. Já o ser humano tem algo parecido. Nosso corpo, nossa alma é dividida em três partes. A racional, da razão, que nos faz pensar, entender e tudo mais. Temos uma segunda, que é a apetitiva, do desejo, que nos faz querer as coisas. E o ímpeto, o que nos faz agir. Então, para Sócrates, nós temos que ter um equilíbrio dessas três partes. Temos que fazer essa junção. E que somente o filósofo ele consegue passar por todas essas etapas, mantendo um certo nível sem fazer prevalecer nenhuma das coisas. Não indo demais para o lado da razão e se tornando uma máquina de ambição, ou mesmo controlando os desejos e as ações não sendo tão truculentas, assim vai. Então, somente o filósofo que tem essa capacidade. E sendo aí justamente a diferença entre um herói e um vilão. Um herói seria uma pessoa virtuosa, que consegue fazer esse equilíbrio e o seu trajeto inteiro faz as coisas devidas, sem muitos exageros. Caminho esse que o Eren não segue. No caso aqui, nosso protagonista de Attack on Titan, ele se deixa levar pelo ímpeto e pelo desejo de vingança e de liberdade e tudo mais, deixando a razão e o equilíbrio de lado. Então, o que faltou para ele ali foi um pouquinho do filósofo. Talvez, se tivéssemos um Eren um pouco mais filosóficos, teríamos outra história, mas não é o caso. Então, eu acho que sim, o Eren é um vilão. E essa foi a proposta do Isayama. Porque, geralmente, na maioria das histórias, a gente tem um protagonista que se sensibiliza com ele. No caso aqui em Attack on Titan, nós vimos a construção de um cara que vai para o lado ruim da força. Ele se torna uma pessoa do mal, um vilão. Mas isso daí nos causa uma estranheza, um choque. E faz a gente refletir. Será que na nossa vida a gente é só herói? Será que a gente consegue controlar todos os nossos desejos e ímpetos? Ou temos momentos que somos vilões? Será que você tem um pouco de Eren dentro de você? Ele é mau. E a gente? É mau também. É lógico,
Como eu já disse em outros vídeos, o Isayama leva isso até as últimas consequências. Através da arte, a gente consegue refletir como é que seria um possível cenário se algo acontecesse, levando tudo até as últimas consequências. Isso nos faz refletir. Será que as pessoas más, os vilões, só existem na ficção? Será que na história nós temos exemplos? Será que na sua vida temos pessoas que agem dessa forma? Ou nós estamos isentos a isso? Então, fica um alerta. E uma das coisas que eu mais gosto de Attack on Titan, que pega todos esses pontos e faz a gente refletir. Tira da nossa zona de conforto ao ver todas as atrocidades que um personagem tão querido, tão bem construído, que cativou tantas pessoas nas primeiras temporadas, se tornando o que é nessa parte final. Daí ficando a grande questão. Você, será que não tem um Eren adormecido dentro de você? O que você precisa fazer para acabar com ele? Ou melhor, não deixar que ele domine com você. Porque, segundo alguns outros filósofos, o mal sempre está contido na gente. Nós temos que aprender a como controlá-lo. Já parou para pensar nisso? Então fica assim. E aí, conseguiu relacionar como o Eren é totalmente um antifilósofo e também, consequentemente, um vilão? Se você gostou dessa reflexão, te convido a assistir alguns outros vídeos no qual eu relaciono Attack on Titan com Carl Schmitt, ou mesmo 5 sutilezas que nós precisamos para entender as atitudes do Eren, ou mesmo uma continuação direta da reflexão sobre Platão e Aristóteles e o mito da caverna, também que dá para fazer uma baita relação. Enfim, eu já tenho alguns vídeos fazendo várias análises. Caso te interesse, deixarei aqui uma playlist para você acompanhar, certo? E para fechar, a seção Merchan. Caso você queira aprimorar suas técnicas de desenho, deixarei aqui nas descrições um link para um curso online no qual te abrirá a mente, dando alguns detalhes de como aperfeiçoar essa habilidade. Qualquer dúvida que você tiver, é só me chamar lá no Instagram. E lógico, não poderia deixar de fora os agradecimentos, que vai a Lilian, na ajuda à estrutura com o cenário e no canal como um todo, no Wesley, que está dando uma força nas edições desse vídeo, e lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!